Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula então nós vamos estar vendo as principais funções aí que o Movie Maker oferece para nós. São ferramentas de edição mais simples que a gente vai estar vendo nessa aula. Na próxima a gente já entra para coisas um pouco mais complexas, né, de gravação dentro do próprio Movie Maker. Nessa aula então, coisas mais simples de edição e alguns efeitos visuais. Uma das primeiras coisas que eu indico a vocês então estarem fazendo é criar uma pasta, né, independente de onde for. O vídeo que vocês gravaram, né, enfim, a primeira coisa que eu indico é fazer uma pasta e salvar todo o material, né, daquele determinado vídeo dentro dessa pasta. Então, por exemplo, eu venho aqui no botão direito, novo, pasta. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vídeo aula 1. Dentro dessa pasta, então, vou já pegar um vídeo que eu havia selecionado aqui. Então, pegando esse vídeo selecionado, eu abro o Movie Maker. Então, com a tela do Movie Maker agora aberta, eu venho aqui então em adicionar vídeos e fotos. E a partir disso eu vou procurar os meus vídeos. Então, vou lá naquela minha pasta no desktop, onde eu tenho então vídeo aula 1. Venho aqui e adiciono. O que o Movie Maker vai fazer agora? Ele vai estar basicamente fazendo uma leitura inicial desse nosso vídeo, como vocês conseguem ver aqui embaixo, para justamente facilitar depois na edição do nosso projeto. Então esse processo aqui ele leva um pouquinho de tempo, dependendo do tamanho do vídeo, dependendo da quantidade de megabytes que o vídeo tem e também né, do tamanho total dele em minutos. Então agora o vídeo já está carregado e eu consigo então, vou usar um fone de ouvido aqui para facilitar a minha edição e eu posso dar o play aqui. Então, gente, beleza? E o vídeo né, já está aqui rodando, então posso passar adiante, enfim, fazer a questão da visualização do meu vídeo aqui também. Além disso, né, essas miniaturas aqui, eu consigo ampliar a visualização delas ou também consigo diminuir. Então, por exemplo, eu consigo criar uma linha do tempo do vídeo e eu posso então ampliar essa linha do tempo, como eu também posso diminuir essa linha do tempo. Bem interessante, quanto obviamente maior for, mais específico eu consigo chegar no local que eu preciso editar. Menor for, né, depois fica mais fácil para eu acompanhar as partes do vídeo e a gente vai ver isso lá no final em seguida. Então eu tenho aqui o meu vídeo, percebam que é uma videoaula que eu gravei utilizando o gravador de tela, né, o X-Recorder, como a gente viu nas aulas anteriores. E aqui então eu tenho agora já todo o meu vídeo carregado. Uma das questões mais interessantes aqui do Movie Maker, né, que a gente vem aqui nessa parte de editar. Então é aqui que nós vamos estar editando o nosso vídeo. Então, por exemplo, dentro dessa parte de edição toda aqui do vídeo, o que nós vamos ter? Né? Algumas ferramentas. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu posso diminuir o volume geral do meu vídeo, né? Quanto também eu posso aumentar, ou né, deixar ele como ele estava originalmente na parte central. Então, se eu diminuir o volume, eu dou um play. Então, gente, beleza? Hoje nós vamos estar então falando de intemperismo. E acabei aumentando o volume do vídeo também. Então, geralmente, né, depende muito de como está o áudio na hora de gravar. Então, a gente pode diminuir. Falamos já. E a gente pode aumentar o volume também. Geralmente, então, eu deixo isso no médio. Outra questão bem interessante que a gente pode fazer é um fade de entrada e um fade de saída. Isso em videoaula não é muito utilizado, mas, por exemplo, se vocês colocarem uma música na videoaula de vocês, o que seria esse fade de entrada? Né? O volume começa mais baixo e ele vai aumentando, e ao final do vídeo, né, o volume ele começa alto e vai diminuindo. Percebam. Um fade lento agora, um fade de entrada mais lento. Então, gente, beleza? Hoje nós vamos estar então falando... Percebam que o volume começou baixo e ele foi aumentando. Assim como eu posso colocar um fade mais rápido também. Então, gente... Não dá muita diferença, mas percebe-se um pouco. Ou, né, posso deixar nenhum fade. Eu vou deixar um fade lento de entrada. E depois aqui no final do vídeo, a gente pode fazer um fade de saída. Então, novamente, aqui um fade de saída lento. As camadas mais profundas do nosso planeta. E ele diminuiu o volume ao final. Além disso, eu ainda posso mexer na velocidade de reprodução do vídeo. Então, por exemplo, quero colocar o vídeo para ser reproduzido em
2 vezes a velocidade normal. Percebam que até o tempo diminui. 8, ele de originais 16 minutos, ele vai para 8 minutos, né? Divide pela metade o tempo, posso colocar em 4x e assim por diante, até 64x. Então, o vídeo de 16 minutos foi para 15 segundos apenas. Então, por exemplo, 1 minuto e 25. Hoje nós vamos estar, então, falando de... A velocidade, inclusive, a voz fica bem estranha, como também posso colocar mais lenta a reprodução. Enfim, geralmente, né, se utiliza 1x, né, que é a velocidade normal. Falamos já. Outra questão que eu posso fazer também, né, então vou aproximar, e eu quero que esta parte aqui, então, por exemplo, que eu selecionei do meu vídeo, esta parte aqui, então, ela, né, seja dividida. Então, o que que significa? Que a partir desta parte do meu vídeo aqui, até essa parte aqui do meu vídeo, quero ela dividida. Quero ela, né, que eu possa movimentar essa parte. Então, tudo isso aqui agora vai estar em um bloco diferente. E eu posso colocar, então, esse bloco aqui com uma velocidade de reprodução mais rápida. Percebam? A parte normal e a parte rápida. Alteram os minerais que compõem as rochas. Vamos ver depois. E depois, o empirismo biológico é o processo de transformação das rochas a partir da ação dos seres vivos. Plantas, principalmente, como Então, agora já bactérias entrou ou na até parte da mesmo reprodução animais. do vídeo bem E mais aqui para simbolizar uma rápido. imagem de intemperismo, né? E ele vai fazer isso até chegar aqui ao final. As regiões podem fazer temperaturas negativas. O que a gente vai ter durante o dia? Uma rocha. Aumentou. E ele coloca esse fade também, né? Ele começou mais lento a reproduzir, depois diminuiu e começou lento de novo. E aumentou e diminuiu o volume ali. Mas eu posso tirar isso, por exemplo, eu não quero fade nenhum, então nem de saída, nem de entrada. Muito menos aqui, né? Eu não quero um fade de entrada. Então, por exemplo, agora os volumes vão estar iguais. Temperaturas negativas. O que a gente vai ter durante o dia? Uma rocha Que se dilatou. Não teve essa Aumentou o seu mudança de volume, seu tamanho. Outra questão bem interessante, né, é a ferramenta de corte. Além da divisão, né, e eu vou explicar depois por que é legal a ferramenta de divisão, a gente ainda tem a ferramenta de corte, que ela vai delimitar onde vai ser o início e o final do nosso vídeo. Então, vou pegar essa parte aqui que eu acabei dividindo e vou usar nela a ferramenta de corte. Então, eu não quero que toda aquela parte que eu dividi seja reproduzida. Então, eu venho aqui e diminuo esta parte, então, e ela só vai reproduzir aqui, ó. Então, eu tenho meu ponto inicial e o meu ponto final. Uma das coisas que a gente tem que cuidar é que toda vez, né, esse ponto, né, de corte, toda vez essa ferramenta de corte, ela sempre vai ser em segundos. Então, aqui a gente tem a visualização em minutos, mas aqui o corte ele vai se dar através de segundos. Então, a gente tem que sempre estar fazendo esse cálculo aí de corte, enfim. Então, só quero que reproduza essa parte Como aqui. bactérias ou até mesmo animais. Enfim, não quero, então eu vou cancelar. Mas é uma ferramenta utilizada, por exemplo, muitas vezes da seguinte maneira. Quero diminuir, né? Então, por exemplo, aqui o tamanho, né, a parte final do meu vídeo aqui. Eu não quero que ele seja reproduzido até o final. Então, essas últimas partes do meu vídeo aqui eu tiro, então, e salvo, e o meu vídeo já foi para 12 minutos. Então, ferramenta de corte é isso. Caso eu deseje voltar novamente, então, eu só venho aqui em ferramenta de corte e adiciono tudo aqui novamente no meu vídeo. Ele acaba agora tendo 16 segundos. Então, quero, por exemplo, tirar essa parte final aqui. As camadas mais profundas do nosso planeta. Então, essa parte aqui eu não quero, né? Onde eu finalizo o vídeo. Venho aqui e corto. Aí, salvo o corte. Enfim, caso eu queira voltar de novo, eu tenho aqui. Então, isso é a ferramenta de corte. Então, essas são as principais funções que a gente tem aqui na edição das ferramentas de vídeo, né? Que é colocar um fade, né, de volume, mexer no volume geral do vídeo, né, na velocidade de reprodução. Além disso, né, criar aí cortes e dividir partes de vídeos e outras questões. Então, definir ponto inicial, definir ponto final é basicamente, né, junto dentro da ferramenta de corte, e estabilização do vídeo
é justamente para ver se às vezes a câmera treme, enfim, ele cria uma estabilização, mas isso não é muito utilizado, né, justamente porque gravamos geralmente com o celular posicionado num determinado lugar. Outra questão bem interessante aqui no Movie Maker são as questões das animações. O que seriam as animações? Seriam, né, quando a gente vai iniciar um vídeo também, né, além de regular o volume desse fade inicial, desse fade final, a gente consegue, né, colocar animações, por exemplo. Então, gente, vídeo começa, né, com desfoque. Então, gente, ele começa, né, com um pixelizado. Então, gente, Então tem alguns Então, gente, efeitos aqui. Então tem todos esses efeitos aqui para a gente começar. Além disso, então, por exemplo, eu vou escolher esse efeito de pixelizar e eu posso ainda colocar, por exemplo, uma duração, né? Eu quero que esse efeito dure 2 segundos. Então, gente, beleza? Muito tempo. Quero que ele dure menos, 1/4 de segundo. Então, tudo isso eu posso selecionar dentro do meu Movie Maker. Além disso, né, eu tenho outros efeitos aqui de movimentação de vídeo. Então, por exemplo, eu posso... Então, gente, beleza? Hoje nós vamos estar, então, falando de intemperismo. Falamos já de erosão, né, que é um agente externo. Esse efeito que eu coloquei aqui, Só caso pra gente vocês fazer o percebam, remember. está E vamos falar agora do nosso último a imagem. agente externo, posso que é colocar esse efeito aqui. Beleza? Hoje nós vamos também estar, então, falando movimento o vídeo. Não são efeitos que eu não recomendo, justamente porque eles atrapalham a visualização, mas eles estão aqui, né? Então são vários efeitos a princípio. Então tenho todos esses efeitos aqui para eu colocar. Eles são bacana para inserir em imagens depois. Então eu quero colocar uma imagem com uma certa voz de fundo ou uma música, e eu posso então justamente utilizar esses efeitos, né, de ir aproximando a imagem enquanto toca a música. Enfim, tudo isso é bacana de fazer dentro do Movie Maker. Nós também vamos estar vendo como se faz isso. E por fim, nós vamos para a última ferramenta aqui que a gente vai estar vendo nessa videoaula, que é a questão da exibição, né? O que seria essa questão da exibição? Aqui a gente então pode selecionar o tamanho das nossas miniaturas, que estão aqui ao lado. Então, por exemplo, eu quero uma miniatura com ícones bem pequenos, ícones pequenos, médios, grandes ou muito grandes. Então, geralmente uso com ícones médios. Além disso, né, quando a gente terminar a nossa edição, a gente pode visualizar o nosso vídeo na tela inteira. Então, gente, beleza? Para sair, então, é simples, né? Voltar ao Movie Maker. Então, nós temos aqui esse editor, né? Vamos vir no Exibir. A gente ainda pode, né, ampliar o nosso zoom da linha do tempo, como diminuir também, mas isso a gente tem aqui. Da mesma forma que a gente tem também aqui, né, um acesso rápido aos nossos ícones. Né? Aqui diz, né, item 2 de 3, significa que são aqueles ícones, né, são aquelas partes que eu cortei. Então, por exemplo, se eu for vir em editar, né, e dividir novamente, eu aumento a nossa quantidade de itens. Vem aqui, novamente divido, aumenta a quantidade de ícones. E por fim, gente, uma das coisas mais importantes, eu acho, dentro de tudo que a gente vai estar vendo aqui, é sempre ao final de qualquer edição, por mínima que seja, é nós irmos, né, em arquivo e salvar o nosso projeto. Então, ele vai pedir aqui uma pasta agora para a gente salvar. Nós vamos usar essa nossa mesma pasta aqui, né, que eu criei na área de trabalho, vídeo aula 1, e coloco aqui, né, o nome, então, vídeo aula 1. E salvo. Então, toda vez que eu acessar aqui minha pasta vídeo aula 1, eu tenho então meu projeto aqui agora salvo. Por quê? Se eu simplesmente fechar, eu perco então tudo aquilo que eu produzi no meu vídeo, justamente porque se eu não salvar esse meu projeto, eu corro o risco então de perder tudo aquilo que eu produzi, e isso às vezes pode tomar bastante tempo. Mas, né, toda vez que eu precisar fazer uma edição novamente, eu tenho esse meu projeto já salvo. Então, ao final de fazer as edições, né, nem que o vídeo não esteja finalizado, sempre salvar o projeto para justamente depois dar continuidade a ele.
Por fim, pessoal, espero que tenham gostado dessa videoaula. Ela é inicial dentro do Movie Maker. Ele oferece outros recursos ainda que nós vamos estar vendo aí nas próximas aulas. Até a próxima. Abraços.